Como é gostoso louvar a Deus. Lembra das palavras do salmista Davi? Salmo de número 150. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E o gostoso é que a gente não só louva ao Senhor com a nossa voz, mas louvamos a Deus com a nossa vida. O hino no início do culto. Louvamos a Deus com o nosso trabalho. Ali de maneira honrosa, executando a função de que pelo qual nós fomos contratados, sendo ali um instrumento nas mãos de Deus. Louvamos a Deus com nossos dízimos, né? Louvamos a Deus com o nosso comportamento diante da sociedade. A luz de Jesus brilhando em nossas vidas. Salmo de número 32. Um homem experimentado na vida. Um homem igualzinho a nós. Erramos. Às vezes caímos. Mas a graça de Deus tem nos assegurado. Pecamos no pensamento, atitudes, na prática, pecamos. Mas por causa da misericórdia de Deus, Deus tem nos colocado de pé. Estamos vendo um texto maravilhoso da palavra de Deus, Salmo de número 32, aonde Davi, depois de viver experiências difíceis, ele nos apresenta esse salmo para que nós possamos espelhar a nossa vida nesse escrito, qual ele escreveu, para que não venhamos viver a vida que ele viveu no passado. O homem sofreu, irmãos. O homem teve a falta dos filhos. O homem foi um excelente administrador, um grande rei de Israel, mas não teve autoridade para administrar sua casa. E ele aqui, pelo intermédio desse texto, ele nos ensina alguns caminhos para que não venhamos sofrer o que ele sofreu. Sabe lá o que você é? Ser autoridade no país, na nação, ser invejado por povos aí, e não ter autoridade dentro de casa. Salmo 32 diz assim, a palavra de Deus: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele diz que esse camarada é feliz. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou sequidão de estilo. O que é isso, pastor? O humor dele ficou tão pesado. Quando fala sequidão de estilo, significa, irmãos, essa seca de verão aí, essa seca de verão que nós estamos vivendo aí, tudo seco. Olha para a natureza, está triste. Assim ficou o humor dele. Ele era um homem triste. O semblante dele era aquele semblante carrancudo. Não tinha prazer, sofrimento
misericórdia. Porque, versículo 5, e confessei o meu pecado ao Senhor, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessaria ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo e de ter poder de achar-te, até transbordar de muitas águas. Estás a ele e não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preserva da angústia. Tu me cinge de alegres cantos e de livramento também. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei os meus olhos. Não seja como um cavalo e nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Vamos louvar a Deus. Cadê o meu pão?
parar com Deus? Os irmãos permanecem com 30 minutinhos, vamos parar com Deus nesse momento, pedindo para que Deus possa falar aos nossos corações. E que meditar da palavra de Deus seja tão agradável a Deus nesse momento, e que não venha a palavra que os homens querem ouvir, mas as palavras que nós precisamos ouvir. Pede para Deus falar no teu coração, toda a igreja orando. A Bíblia diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Muito obrigado, Senhor Jesus, por este momento tão especial. Obrigado, Senhor, porque nós louvamos o Teu nome e nós cantamos, Senhor Jesus, é para Ti e não para aparecermos ou para vangloriarmos, Senhor Jesus. Cuida das nossas vozes sempre, para que nós possamos estar na Tua presença, Te louvando, Jesus. Toma conta de cada uma de nós, ó Deus, deste grupo. Eu peço muito por este grupo, Senhor, pela vida da Juca, Senhor, e agora também, ó Deus, a sua igreja que está com seu coração aberto, colocando as suas vidas à sua disposição. Amém. Senhor Jesus, cuida de cada um, cuida do pastor, que é o chefe das suas ovelhas, ó Deus. Ele tem cuidado com tanto carinho. Ó Deus, continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe poderosamente. Grupão, vocês são bem-vindos nos cultos, viu? Podem sair, vocês são muito bem-vindos. A voz de vocês, Deus usa poderosamente. Partiu para o Senhor nessa tarde. Nossa irmã Lídia, a esposa do diácono Exaltino dos Santos, completou 100 anos, acho que no mês de março. Está nos braços do Senhor. O velório acontecerá amanhã, a partir das 8 horas da manhã, aqui no velório do Helena Maria, parente aí da família Santos, família Nogueira. Né? Uma família muito especial para a nossa IBI. Família Santos, eles são muito fortes, irmãos, na região de Sorocaba. Aliás, essa Valdelice que nos trouxe uma palavra gostosa aí, as irmãs aí no sábado, também tem sangue ali daquela família também. Uma família que Deus abençoou muito, várias igrejas nossas teve o privilégio de ter aí essa família Santos, seu Antônio dos Santos, um grande músico, um homem de Deus, nos braços do Pai também. Seriaram a igreja lá da Vila Terezinha, trabalho deles também. O Helena Maria tiveram uma grande contribuição, também os fundadores do Helena Maria também, do irmão Exaltino, ali, os filhos ali, um beijo, a Janinha, a Leonira, a Sara, que ela está nos braços do Pai também, né? Quanta gente dessa família Santos aí, que foram instrumento nas mãos de Deus. Mas, irmãos, que texto diferente esse que nós lemos da palavra de Deus. Depois de passar por toda aquela experiência difícil que ele passou, Davi, homem segundo o coração de Deus, homem chamado por Deus, no ventre da mãe, um homem que não era bonito, não tinha tanta formosura, mas a alma dele, o coração dele, Deus olha para aquela alma ali no ventre da mãe e fala: esse será meu filho amado.
Esse será o instrumento nas minhas mãos. E a Bíblia apresenta Davi como um homem segundo o coração de Deus. Ser o coração de Deus. Na vida 2, nós temos alguém que são algumas pessoas que fazem parte do nosso coração, que faz parte do meu coração. As nossas famílias, quando você olha para o esposo, olha para a esposa, você pensa nessa vida durante o dia, você vê alguma coisa diferente, bonita, uma comida bonita, você lembra do cônjuge, porque está aqui dentro, faz parte do seu coração, faz parte da sua vida. Nossos filhos fazem parte da nossa vida. E a gente, como pastor, irmãos, a gente vai passando pelas igrejas e muitas pessoas vão entrando no coração da gente, faz parte da nossa alma, faz parte do nosso coração. Irmãos, e quando nós ouvimos notícia de que eles não estão bem, passando por alguma dificuldade, irmãos, dói na nossa alma também. Que tristeza sepultar uma ovelha querida. Dói na alma. Mas aqui, irmãos, era diferente, irmãos. Não é no coração do Augusto, não é no coração da Salete, não é no coração do presbítero João, da presbítera Clemilda, do Sérgio. Mas, irmãos, é no coração de Deus. Davi era homem segundo o coração de Deus, escolhido a dedo por Deus para ser rei de Israel. Mas veja bem, irmãos, na sua caminhada ele cometeu alguns desvios que trouxe transtorno para a vida dele, para a vida em família, para o viver em família, provando que era homem, igualzinho a nós. O único homem, irmãos, que não experimentou pecado, homem Deus, foi Jesus Cristo. Aqui na terra, ele viveu como homem, para nos deixar o exemplo, para que possamos, irmãos, ter uma referência. O único que não experimentou o pecado. E nós olhamos para a sociedade de hoje, e o que é interessante, irmãos, parece que as coisas estão tudo totalmente diferente hoje. Aquilo que papai me ensinou, aquilo que mamãe me ensinou, que não devia fazer, ou que devia fazer, aquilo que meus pastores no passado, meus presbíteros, meus diáconos, ou seja, as minhas referências, irmãos, me ensinaram, que nos ensinaram, dizendo que era errado, dizendo que era certo, e de repente nós deparamos com a sociedade de hoje, irmãos, que aqueles valores do passado, para eles são diferentes hoje. Parece que não tem valor mais. Tudo aquilo que mamãe ensinou, que papai ensinou, tratava-se de ética, comportamento. Não pegue em nada que é dos outros. Não toque em nada que é dos outros. É seu, não é. Quantos de nós, quando criança, levamos para casa uma borracha, uma caneta, que achamos, caiu ali na sala de aula, ou encontramos pelo meio do caminho, e de repente mamãe nos confrontou no passado, papai nos confrontou, de quem que é isso? Vai devolver. Alguns até apanharam por causa de algumas coisas que levaram para casa. Irmãos, para a geração de hoje, parece que nada disso tem valor. Tudo é relativo. Mas relativo depende do lado que você está. Muitas vezes, até o pecado, irmãos, as pessoas têm aí relativado também. Nada a ver.
continuamos acreditando que este livro é a palavra de Deus. Continuamos acreditando que esse livro fechado pode ser um livro comum, mas quando abrimos ele, é a boca de Deus falando conosco. Continuamos acreditando que aqui é a única regra de fé e prática deixada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa bússola para a caminhada nessa vida aqui. Continuamos acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Então vejamos, irmãos, alguns relatos aqui da palavra de Deus. E esse Salmo 32, Davi aponta uma questão muito séria: o perigo de fechar a boca, de ficar calado, o perigo de não se prostrar diante de Deus e pedir perdão dos pecados. Igreja, todos nós somos passivos de pecado, sim. Mas precisamos, no momento em que falharmos, irmãos, percebemos a nossa falha, irmos a Deus e pedir perdão dos nossos pecados. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado entre Deus e o Pai, o justo, para perdoar os nossos pecados. Se confessar os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Igreja, é isso que Davi está procurando, embutir na nossa mente, embutir no nosso coração, para que não venhamos sofrer as consequências que ele sofreu. A Bíblia apresenta um personagem lá em Josué que se chamava Acã, que ele acabou escondendo na terra o que ele havia pegado lá na Babilônia. O período em que Israel estava na mão de Nabucodonosor, esse camarada pegou ali algumas pratas, alguns ouros ali, algo precioso ali, e ele enterrou. E fechou a boca. E a nação de Israel começou a caminhar de maneira errada, e nada dava certo, e ali os profetas estavam ali intercedendo, mas nada dava certo. E ali lutando para construir ali, reconstruir ali Jerusalém novamente, mas nada dava certo. Até que Deus revelou ao profeta que tinha algo errado ali. E que aquele algo errado ali precisava ser revelado, extinto. E a história nos mostra, irmãos, que quando descobriram que era Acã, o dono daquele erro, daquele pecado, que era Acã que havia furtado aquela capa, furtado aqueles bens, lá no livro de Josué, capítulo 7, de 16 em diante, nós vamos encontrar que a decisão dos hebreus naquele momento foi pegar Acã e levá-lo lá no vale de Acor, na presença de toda a nação de Israel ali, que eram poucas as pessoas que estavam presentes, e ali ele foi queimado e apedrejado por causa do pecado, trazendo isso para a nossa realidade, irmãos. Coisas de má índole
coisas erradas dentro de casa, coisas ilícitas poderão trazer transtorno para a nossa vida. Cuidado. Se nós não tirarmos do nosso coração, da nossa vida, aquilo que não é de Deus, pode bater de frente, pode orar, pode pedir oração, pode pedir clamor, pode pedir que a igreja seja intercedendo. Irmãos, Deus não vai abençoar. Igreja, entendamos o seguinte: Deus é justo. Aquele que furtava no passado, irmãos, nunca mais deve furtar. Aquele que mentia, para de mentir. Não pega nada dos outros. Davi escondeu o pecado por muitos anos. E o versículo 5, 6 vai dizendo, 3 e 4. Enquanto eu me calei em silêncio, até os meus ossos envelheceram. Enquanto eu calei em silêncio, dia a dia eu estava doente. Não somente a minha carne foi adoecida, mas os meus ossos doía dia e noite. Agora, sabe o Salomão, irmãos? Ele tem uma palavra tão bonita ali em Provérbios 28, 13. Ele diz que aquele que encobre transgressão nunca prosperará. Nunca prosperará. Pode até, entre aspas, parece que está prosperando. Mas é o famoso fogo de palha. É só naquele momento. Acendeu o fogo de palha, está bonito, está alta a fogueira, e a palha vai se consumindo, daqui a pouco o fogo apaga. Tem aquele exemplo também de Ananias e Safira no Novo Testamento, né? Que venderam aquela propriedade. O problema não foi vender a propriedade. O problema foi mentir para os apóstolos que o valor que eles tinham vendido era inferior, era pequeno. Eles mentiram para os apóstolos. Em outras palavras, mentiu para Deus. E por causa da mentira deles, marido e mulher foram fulminados. Ananias e Safira não confessaram, por isso ambos morreram. Um morre 3 horas depois. Ambos foram fulminados por Deus. E por isso que Davi está falando, por isso que Davi está ensinando de maneira maravilhosa esse texto: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. Não tem espaço para o diabo ficar afrontando ele dia e noite. Já foi perdoado. Bem-aventurado aquele a qual o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito dele não há engano. Ou seja, ele é uma vida, ele é uma pessoa que anda de cabeça em pé. Sim, ele falou, mas ele pediu perdão para Deus, e o sangue de Jesus Cristo já perdoou os pecados dele. E ele consegue olhar nos olhos das pessoas, ele consegue encarar a gente de frente, porque ele não deve, ele não teme, ele consegue dormir à noite. Salmo 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz descansar, repousar em segurança. Não dei calote em ninguém durante o dia, não passei a perna em ninguém, não furtei a mulher de ninguém, o marido de ninguém.
estou em paz com Deus e com a minha família e com a minha vida e comigo mesmo. Não sofrerei a afronta do diabo. Ai, coitadinho do Davi, versículo 3. Enquanto eu me calei, sofri, envelheceram os meus ossos. Pelos meus gritos, meu bramido, durante todo o dia. Por quê? Durante o dia, a mão de Deus pesava sobre ele. Falou. Por que você foi fazer isso? Por causa de uma mulher, irmãos. Esse homem arrebentou a família dele. Veja bem, irmãos, por causa de uma mulher, uma única pessoa. Ele era rei, irmãos, ali. Ele tinha mulheres e mulheres ali para cuidar dele, para estar ao redor dele. Mas não, olhou do lado, cobiçou a mulher de Urias. Ali já entrou o pecado da cobiça. E não foi somente o pecado da cobiça, mas ele foi um homicida. Ele mandou, ele deu um jeitinho lá para que Urias morresse na guerra. Deitou com essa mulher. Teve um filho dessa mulher, fruto do pecado. O filho não prevaleceu. O filho acabou morrendo. Irmãos, Deus ama o pecador, mas o pecado Deus reprova. Se existe alguma coisa nojenta que afasta a gente de Deus, se chama pecado. E Davi está nos ensinando aqui: filhos e filhas, bem-aventurado é aquele cuja transgressão e cujo pecado Deus perdoou. Porque quando Deus perdoa, irmãos, Deus não lembra mais. A gente volta para Isaías, capítulo 1, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão branco como neve. E Deus perdoa e nunca mais se lembra de nossos pecados. Agora precisa confessar. Precisa ir à cruz de Cristo. Se não for na cruz de Cristo, não tem jeito. Não tem o que fazer. E Davi está falando: enquanto eu me calei, eu só sofri. Eu só sofri. Mas, irmãos, no momento em que foi que ele confessou, irmãos, veio a bênção. Ou seja, Deus ouviu o clamor dele. Igreja, quando nós confessamos os nossos pecados, Deus vem ao nosso encontro e a bênção se faz em nossas vidas, a bênção se faz em nossos corações. E, irmãos, até a saúde nossa, ela é afetada por causa do pecado. Mas quando Deus perdoa, irmãos, vem um alívio para a alma, vem um alívio para o físico. Tiago fala sobre isso. O apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Olha que expressão bonita, né? A outra versão fala para que sejais curados. O bem-estar físico está ligado também, irmãos, ao perdão dos pecados. E é Ele, Deus, que perdoa todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. E como diz o Salmo 103, e Ele não somente perdoa os nossos pecados, o versículo 3 do Salmo 103 diz que Ele cura as nossas feridas. Oh, Deus lindo, né? Vale a pena servir esse Deus, irmãos. Ele cura as nossas feridas. Ou seja, Ele não somente cura a alma, mas, irmãos, Ele cura a alma e cura o físico também. Veio ao Salmo 51, quando Davi acaba orando, ele faz aquela oração:
Ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Nasci em pecado, sim, sou fruto de pecado. Eu perdi a alegria da salvação. Mesmo sendo homem segundo o seu coração, eu não tenho alegria de viver. Eu estou longe do Senhor. E aí Davi fala no versículo 12: torna, Senhor, a dar a mim a alegria da salvação, a alegria de viver. É isso que o pecado faz. Tira o prazer de viver das pessoas. A pessoa não tem prazer mais de viver, não tem mais alegria de viver, não tem mais alegria de vir à casa do Senhor, não tem mais alegria, irmãos, nem de caminhar, irmãos, com a família. Ele não tem alegria, ele não tem prazer. O pecado deixa a pessoa de cabeça baixa. O pecado, irmãos, deixa a gente, irmãos, olhando para o chão. Nós não temos coragem, quando estamos em pecado, de olhar no olho do próximo. E Davi fala: devolve a mim, Senhor, alegria de viver, alegria da minha salvação. Mas eu quero dizer a você, meu filho, minha filha, que a certeza que esse salmo nos dá, irmãos, é que Deus continua perdoando os nossos pecados, e que Deus continua curando as nossas feridas, e que Deus continua, irmãos, pegando-nos pelas mãos e nos levantando e nos colocando de pé para sermos, irmãos, referência aqui na face da terra, para que as pessoas possam olhar em nós e ver algo diferente, olhar em nós e enxergar o nosso sorriso, olhar em nós, irmãos, o nosso comportamento na sociedade, diante das pessoas, irmãos, as pessoas olharem em nós e não precisam dizer que é crente, porque ali a luz de Deus está brilhando. É muito triste quando precisamos dizer lá no trabalho que nós somos evangélicos. É muito triste quando nós precisamos dizer, irmãos, diante de nossos vizinhos, que somos crentes. É triste. Isso significa, irmãos, que não tem comportamento de homem de Deus e mulher de Deus. Isso significa que a luz de Jesus não está, irmãos, em nós. Não tem, ou seja, não somos o farol. Jesus não está brilhando em nós. Igual aquele mocinho, Silas Malafaia contou a experiência dele. E ele chegou, o mocinho da igreja do pastor Silas Malafaia, e chegou diante dele aos 20 anos. Pastor, eu quero contar uma bênção tão grande que eu recebi do Senhor. Uma bênção tão grande. Eu fui tremendamente abençoado por Deus. O que aconteceu, meu garoto? E ele disse: eu fui selecionado para servir no exército. E servi o exército durante 3 anos. Cheguei a ser cabo lá. Pastor, que bom, que alegria, que prazer, que gostoso. Mas pastor, não é só isso, pastor. Lá tinha um general ali que não suportava crente. E quando ele pegava alguém orando, ou alguém evangelizando, ele prendia o camarada era preso. E ficava preso ali. Pastor, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não consegui ser preso nem um dia durante esses 3 anos. Silas olhou para a igreja. Esse é o testemunho que você quer contar para a igreja? Você deveria ter vergonha de contar isso para mim. Você deveria ser preso todos os dias, divulgando a palavra de Deus, sendo testemunho de Deus vivo ali, diante dos quartéis. Eu tenho um primo que acabou de se formar ali pertinho de casa. Ele é lá de São Luís do Arcanga e
Tem aqui na Vila Clarice um dos maiores quartéis aí de formação de policiais. E o Silas serviu ali, foi aprovado, ficou ali em treinamento durante 9 meses, e ele comentou comigo também que ali tinha um camarada que perseguia os crentes. E ele falou: primo, eu até acabei indo 2 vezes ali na comemoração deles ali da Polícia Militar, ali pertinho de casa, né? Não fui na formatura, porque estava trabalhando distante, não deu na formatura dele. Por isso a formatura dele foi há um mês atrás. Ele disse: primo, eu cheguei a ser preso. Peguei uma prisão de 1 semana, primo, por causa de falar de Jesus. Ali no quartel, aqui pertinho de nós. Cheguei a pegar 1 semana de prisão. O cara não gostava de crente de jeito nenhum. O sargento lá que não gostava, não era uma perseguição tremenda. Ele falou: pastor, eu peguei 1 semana de cadeia preso ali. E ali ficava preso o pastor. E eles davam comida para a gente, mas sem mistura. Era arroz e feijão só. Quem era preso por causa do Evangelho. Essa vida está nos ensinando aqui, irmãos, a reconciliarmos com Deus, a confessar os nossos pecados, para que possamos ter alegria de viver. A Bíblia está recheada de exemplos, irmãos, de homens que confessaram diante de Deus, e Deus o acolheu gostoso. Aliás, o próprio Davi, aqui nesse salmo, ele menciona que Deus o perdoou os seus pecados, que Deus o sarou as suas feridas. Aquele filho que virou as costas para o pai, virou as costas para a mãe, o filho pródigo, que confrontou o pai: eu quero a minha herança, eu quero aquilo que me pertence, eu vou embora, não aguento mais olhar na tua cara, no teu rosto, eu vou embora, eu quero conhecer o mundo. Conheceu. Os irmãos conhecem a história, ele conheceu o mundo, e o dinheiro acabou. Ele não tinha profissão, e ele foi cuidar de porcos, né? Foi lá tratar de porcos, e não tinha comida, ele comia ração de porco da época, as lavagens da época. Hoje os porcos são chiques, hoje os porcos comem ração balanceada aí, hoje é outro mundo. Mas naquela época não comia resto de comida, comida azeda, é o que ele comeu. E diz a palavra de Deus que ele levantou a cabeça e falou: eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou pedir perdão para o meu pai, e vou falar para o meu pai: meu pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho, pode me tratar como um dos seus empregados aí, trata-me como um dos seus jornaleiros aí, pai. E diz a Bíblia que o pai o recebeu de braços abertos. Deus está aqui com os braços desse tamanho, mas mais do que isso, aberto para nos receber. Eu lembro quando Neemias enxerga a situação ali da nação de Israel, quando trouxe de volta, saindo da Babilônia, ele, Esdras, ele enxerga aquele povo misturado pelo pecado, e agora ele não ora somente para ele, mas ele ora pela nação de Israel. Meu Deus, tem misericórdia desse povo, meu Deus. E diz a palavra de Deus, que Deus ouviu e trouxe paz para Israel. E eles conseguiram reconstruir aquilo que havia sido destruído pelos babilônicos, aquilo que havia sido destruído pelos sírios. E eles conseguiram reconquistar novamente. Deus perdoa pecados, irmãos. Por isso que Davi está falando: olha, eu passei por momentos difíceis, mas eu quero que vocês não passem por aquilo que eu passei. Eu me calei, eu não pedi perdão dos meus pecados, mas não faça isso, porque é feliz, é bem-aventurado aquele que pede perdão ao Senhor, aquele que alcança o perdão de Deus. Isso na vida material.
E na vida espiritual? A alegria no céu, quando o pecador se arrepende dos pecados. A festa no céu. Nós estamos aqui de passagem. E o que não pode acontecer na vida do ser humano é partir dessa vida em pecado. Porque veja bem, irmãos, tudo tem a colheita. Aquilo que o homem planta, ele ceifa. A brincadeira do Davi, de olhar do lado e começar a ganhar, custou a perda dos filhos, o respeito dos filhos, das filhas. Ele tinha o respeito do povo de Israel, mas ele não tinha autoridade para corrigir um filho. Como queria corrigir um filho, ele não conseguia nem olhar nos olhos do filho. Porque veja bem, irmãos, quando nós estamos em pecado, nós não temos autonomia, a gente não consegue olhar nos olhos das pessoas. Imagina um pai em pecado, como é que ele ia corrigir os filhos? E a tragédia ali foi aquela família, né? O próprio irmão deitando com a própria irmã. O irmão mais velho, vendo aquilo, ficou revoltado. E chegou diante do pai: papai, está acontecendo isso? E o papai só balançava a cabeça. Não tinha autoridade para corrigir o filho. E virou aquele inferno entre família. Um guerreando contra o outro. Deus nos colocou nesse mundo para que tenhamos família abençoada, filhos abençoados. E esse é o ensinamento de Davi aqui nessa noite. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade dos meus pecados. Tem jeito, nada está perdido. O nosso Deus continua ouvindo as nossas orações. Deus continua perdoando os pecados. Deus continua engraçado nas feridas. Depende exclusivamente de nós. Vamos abaixar essa noite. Fala com Deus nesse momento. Em pensamento. Qual é a área da sua vida que precisa de algum ajuste? Eu quero dizer para você que tem jeito. Deus continua perdoando os pecados. Deus continua cicatrizando as feridas. Fala para Jesus, só em pensamento. O nosso adversário não precisa ouvir aquilo que você está falando com Deus. Não precisa. Seja sincero com Deus. Deus quer nessa noite sarar essa ferida, dar a você uma consciência tranquila. Falhou? Pede perdão. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Meu Deus, tem filhos, tem filhas, falando de continuação, filhos e filhas que te amam. Oh Deus, estou confessando. E confessar é assumir o erro, Pai. É estar de acordo com a falha. Assumir o que? Eu errei. São pessoas que precisam nesse momento do perdão dos pecados. Eles não estão escondendo mais nada de ti, ó Pai. Estão aí humildemente falando contigo em pensamento. Sara essas feridas. Cicatriza essas feridas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, confessamos aqui os nossos pecados, confessamos os nossos erros, as nossas falhas e pedimos perdão de nossos pecados. Meu Deus, em nome de Jesus, venha ao nosso encontro. Venha ao encontro de cada família, de cada irmão, de cada irmã nesse momento, ó Pai. Que a Tua graça, nesse momento,
se faça presente em nossas vidas e em nossos corações. Lava a nossa alma. Coloca sobre nossos pecados uma gota do seu sangue, Pai. Ó Deus, aquele sangue que verteu na cruz do Calvário. Ó Jesus, a partir de agora, Pai, que o nosso viver possa agradar os teus olhos. Que a nossa vida, ó Deus, seja uma bênção. Que as nossas atitudes sejam tão somente aprovadas pelo Senhor. E aquilo que tem atrapalhado de nós prosperarmos, ó Pai, a partir desse momento, ó Pai, será removido. Porque esse filho e essa filha teve coragem de confessar diante do Senhor. E a partir de agora, Pai, que os céus sejam abertos para essa vida, para esse meu irmão, para essa minha irmã. Ó Deus, que o fruto do seu trabalho seja abençoado, Pai. Aquela fonte pagadora ali, ó Deus bendito, da empresa, Pai, que o teu filho recebe os recursos, ó Pai, pelo trabalho prestado, que essa empresa seja uma bênção, ó Deus bendito, e que essa empresa possa prosperar também, ó Pai, e que esse filho, essa filha ali, ó Deus bendito, seja, ó Deus bendito, abençoado pelo Senhor. E que o dinheiro dele, ó Pai, seja uma bênção. Nós estamos abençoando essas vidas em nome de Jesus. E queremos uma volta do céu. Fica conosco. E nos abençoe. E nos guarde em nome de Jesus. Amém. Temos mais uma canção? Louvar a Deus, nosso ministério do louvor.